Light é um anãozinho inútil, abandonado por ter uma habilidade sem futuro e deixado para morrer. Mas tudo muda quando ele acidentalmente invoca uma gata nível S que o ajuda a despertar uma magia divina, para que ele possa se vingar dos canalhas que o traíram. Tudo começa no dia em que Light sai de casa para virar aventureiro, sonhando em ganhar tanta grana que sua família falida possa viver no luxo. Logo, ele chega na guilda dos aventureiros e tenta dar uma cantada na recepcionista, ostentando sua habilidade de invocação, o Gacha Ilimitado. Mas seus pontos de aura caem para negativo quando ele só tira itens de baixo nível e defeituosos. E isso faz com que ela o registre como Rank F. Depois ele passa o resto do dia fazendo bicos mal pagos, e bem quando está prestes a comprar o jantar com a pouca grana que ganhou, uns bandidos meio humanos aparecem e roubam seu dinheiro à força. Enquanto Light jaz na lama, uma elfa gata chamada Sasha surge e o abraça, mas o perdedor fica chocado que uma elfa se sujaria só por ele. Depois que ela o ajuda a levantar, os membros do grupo se apresentam como a Concórdia das Tribos, um coletivo de todas as raças criado para acabar com a discriminação racial no mundo. Eles o convidam para se juntar ao grupo, e Light aceita feliz da vida, pensando que finalmente encontrou seu lugar neste mundo. Como é inútil em combate, Light faz de tudo para apoiar seus novos colegas de outras formas, tipo fazendo chá para eles, e eles o tratam bem. No entanto, durante uma das missões, eles de repente o expulsam do grupo. Isso o choca tanto que ele pensa que estão passando um trote, mas eles intensificam a traição, insultando-o por ser inútil e explicando que foram enviados pelos chefões para assassiná-lo, pois ele tem o potencial de se tornar um maestro superpoderoso, tipo o Doutor Estranho. Light fica confuso com tudo que eles dizem, especialmente porque sua habilidade sempre foi sem valor, mas de repente eles começam a atacá-lo, e ele finalmente percebe que está frito de verdade. Ele tenta desesperadamente fugir, mas Sasha atira uma flecha na perna dele, o que o faz se arrastar para frente, declarando que quer viver. Nesse instante, um círculo de teletransporte surge e o leva embora antes que o Wolverine do Paraguai do grupo possa acabar com ele. Light reaparece em outra parte da masmorra, e depois de reclamar sobre como seus amigos o traíram, ele decide que vai se vingar, destruindo-os de formas mais brutais que os fatalities do Mortal Kombat. De repente, um monstro de Elden Ring nível 1000 aparece, e isso o faz perceber que foi teletransportado para a parte mais perigosa do abismo. Enquanto o monstro se aproxima, ele ativa desesperadamente sua habilidade de Gacha Ilimitado, e seu desejo avassalador por vingança potencializa a habilidade a ponto de ele invocar uma gata com fábricas de leite gigantes que detona o monstro facilmente. Logo depois, ela o cura antes de se apresentar como Mei, uma invocação poderosa do mais alto nível, que não quer nada além de servi-lo como uma empregada leal. Light não consegue acreditar que invocou uma gata de elite com sua habilidade sem valor, mas ela lhe diz que sua habilidade está longe de ser inútil. Ela então o escaneia e revela que ele tem habilidades ocultas que o tornam tão super poderoso que ele pode invocar aleatoriamente criaturas super poderosas no nível do Berus, dependendo da densidade de mana ao redor. Isso o deixa tão emocionado que ele começa a chorar, contando a ela como foi cruelmente traído pelos membros do grupo que o rotularam de fraco. Ele jura que vai fazê-los pagar, então Mei o abraça, garantindo que não deixará ninguém tratá-lo mal novamente. Ela então pede para ele dar a ordem de execução, mas ele recusa e diz que se tornará tão poderoso quanto Sukuna, para que possa fazer os perdedores imundos sofrerem com as próprias mãos. Ouvindo isso, Mei se ajoelha e promete ajudá-lo a levar sua vingança até o fim. Light então ativa seu Gacha Ilimitado mais uma vez, desta vez em sua capacidade máxima, enquanto se prepara para dar início à sua turnê de vingança definitiva. 3 anos depois, na parte mais profunda do abismo, um exército de empregadas curva a cabeça em respeito enquanto Light caminha majestosamente, parecendo um Darth Vader de Temu em seu novo traje de mago estiloso. Quando ele as elogia pelo trabalho duro, todas começam a babar por ele, e isso fica tão irritante que Mei pede permissão para silenciá-las, mas Light diz que não é nada demais. Logo depois, Light e Mei chegam a um mercado na cidade onde os comerciantes reclamam da escassez de suprimentos, e ele promete avisar o administrador sobre o problema. Enquanto caminham, Mei o aconselha a resolver a questão rapidamente para que não seja confundida com um problema de logística. Mas Light diz que precisam revisar todo o sistema, pois a população cresceu nos últimos 3 anos. Quando ele pergunta sobre os outros membros de seu quarteto real, Mei o informa que todos estão cumprindo diligentemente as tarefas que lhes foram atribuídas. Uma garota gato de cabelo azul e estilo descolado, chamada Aoyuki, tem patrulhado o perímetro superior do abismo e feito mapas. E mesmo que aquela área esteja cheia de monstros, Light confia que ela fará o trabalho, pois é uma domadora genial. Mei também o informa que a loira que se acha Harry Potter do quarteto, chamada Ellie, tem trabalhado duro para desenvolver novas magias, alinhadas ao seu grande plano, e ele se preocupa que ela fique sobrecarregada, já que tem tantas coisas em andamento. Quando ele pergunta sobre a espadachim do grupo, Nazuna, Mei diz que ela é uma cabeça de vento, apesar de ser uma mestra em combate corpo a corpo. E naquele exato momento, Nazuna está provando o ponto de Mei, fazendo sua melhor imitação de Stormtrooper na base deles. Logo depois, eles voltam para o castelo e lá encontram um marombeiro chamado Jack, que irrita Mei ao se dirigir ao Mestre Light de forma casual. Quando ela pede permissão para resetar o cérebro dele, Light diz que não tem problema, já que considera Jack um irmão mais velho, e avisa que está indo treinar.
Durante o treino, Light desfere um esmagamento Texas em Jack, mas ele aguenta como se fosse um tapinha de amor, explicando a Light que o soco teria destruído qualquer um, exceto o homem que ganhou o apelido de barricada de sangue de ferro por seu corpo altamente resistente. No entanto, Light se recusa a recuar e os dois Giga Chads começam a trocar socos como Floyd Mayweather e Mike Tyson no auge, num ringue de boxe. Enquanto isso, Nazuna patrulha o castelo de forma brincalhona, como uma idiota desocupada. Mas quando ela encontra algumas empregadas, diz a elas que está fazendo uma tarefa super importante para Light, fazendo com que elas a bajulem. Elas então imploram por sua ajuda para verificar um lugar super importante que é proibido para elas. Mas quando ela pergunta o que é, elas apenas sorriem maliciosamente. Quando ela chega ao quarto de Light, encontra Mei, que pergunta o que ela está fazendo ali, e ela responde que está em patrulha. Ela então faz a mesma pergunta a Mei, mas enquanto Mei começa a soltar mentiras para encobrir suas intenções suspeitas, Nazuna a ignora e entra. Lá dentro, ela percebe que a cama de Light parece que alguém tinha acabado de se satisfazer, mas Mei mente que ela simplesmente arrumou a cama usando uma habilidade única que aprendeu com seus ancestrais. A cabeça oca cai na mentira completamente, e então lê a mensagem que as outras empregadas enviaram para Mei, que é basicamente as outras empregadas exigindo o direito de limpar o quarto de Light também. Enquanto Nazuna quebra a cabeça minúscula para descobrir o significado do texto, Mei diz para ela não se preocupar, pois é seu dever como empregada-chefe lidar com os problemas das outras empregadas, e lhe entrega algumas moedas como recompensa, o que a faz sair dançando do quarto. Logo depois, Nazuna chega ao mercado e gasta toda a grana que ganhou da Mei em lanches. Quando ela volta para o castelo, encontra a Oyuki e pergunta se ela completou a missão, mas a Oyuki responde miando para ela. Como ela não entende a linguagem da garota gato, começa a inventar traduções malucas para ela. Até que a Oyuki a informa claramente que não encontrou problemas durante sua missão e voltou para dizer a Mei que mapeou parte do mapa que lhe foi atribuído. Depois Nazuna chega ao Palácio de Light e começa a brincar com o trono dele, expressando o quanto ela quer que ele invada sua masmorra particular, até que acidentalmente quebra um pedaço do trono. No entanto, ela o recoloca às pressas e foge como se nada tivesse acontecido. Nos campos de treinamento, Light e Jack chegam a um impasse, então Jack sugere fazer uma pausa, e eles vão para a casa de banho masculina para esfriar a cabeça. Lá, Jack dá crédito a Light por finalmente aprender a usar o corpo como arma, mas Light diz que é só graças ao treino de Jack. No entanto, Jack o avisa que existem pessoas no mundo tão poderosas quanto ele, então ele promete não baixar a guarda, pois precisa levar sua vingança até o fim. Enquanto isso, Mei tem uma reunião com as 4 empregadas que manipularam Nazuna e as repreende até que peçam desculpas. Quando ela pede uma explicação, elas alegam que querem aliviar a carga dela, já que está sempre ocupada, mas ela as acusa de caô, lembrando como manipularam Nazuna. Enquanto as 4 idiotas pensam em como escapar, Mei informa que o pedido é rejeitado e as designa para limpar o corredor da sala do trono com as próprias mãos. Elas reclamam que é impossível, mas Mei, com naturalidade, diz para elas superarem seus limites, assim como Yami, e revela que irá em uma missão importante na superfície com Light. Na manhã seguinte, Ellie encontra Nazuna patrulhando o mercado como um cachorrinho perdido, e quando pergunta por que ela está ali, Nazuna mostra uma manopla chamativa que pretende comprar. Quando ela pergunta a Ellie por que não estava cumprindo seus deveres de inspeção, Ellie diz que tem tempo livre, já que tudo está indo bem, e a chama de tonta. Enquanto as duas donzelas começam a discutir, os moradores da cidade ficam confusos. Mas Ellie deixa as coisas ainda mais estranhas, falando sobre suas fantasias de encontro romântico com Light. Isso deixa a Nazuna burrinha com ciúmes, mas Ellie lhe conta uma mentira, o que a faz prometer ajudá-la no futuro. De volta ao castelo, as 4 empregadas têm uma reunião onde reclamam da situação sem esperança. E quando se lembram que Mei estava sozinha com Light no início, começam a amaldiçoá-la de morte, até que ela faz uma entrada surpresa. Ela então as designa para limpar a sala do trono como punição, e enquanto fazem isso, o pedaço quebrado de repente cai. Na manhã seguinte, Light se encontra com Aoyuki, Ellie e Nazuna, e elas imediatamente começam a babar por ele. Nesse instante, um monstro grande aparece e isso o faz congelar em choque, já que é o mesmo monstro que o atacou antes de seu Glow Up. No entanto, as garotas intimidam o monstro com sua aura aterrorizante, até que Light as impede e o acaricia. Ele então as informa que é hora de dar início ao plano, já que o alvo mordeu a isca. Em algum lugar da cidade, o lobisomem do grupo Concórdia das Tribos, Garou, passa enquanto todos os meio-humanos da área cantam louvores a ele. Quando ele vê um humano revirando lixo para encontrar comida, ele o joga no chão e cospe nele. Logo depois, ele desfruta de uma boa refeição e algumas bebidas com seu fã-clube, e diz para eles pedirem o que quiserem, já que seus bolsos foram recentemente cheios com grana suficiente para pedir um Tesla. Os vira-latas começam a bajulá-lo por se aprimorar de um órfão da favela para um futuro líder da matilha da tribo dos lobos, e ele lhes diz que não foi fácil, pois teve que aprender maneiras inteligentes de usar a habilidade de percepção instintiva com a qual o povo fera nasce. No entanto, eles dizem que suas habilidades são muito superiores a todas as outras de sua espécie, incluindo os Dragonauts, então ele revela que fez a fortuna dele usando o nariz para separar trabalhos decentes dos perigosos, baseando-se no cheiro. Quando um deles menciona o trabalho de 3 anos atrás com a Concórdia das Tribos, ele lhes diz que não pode revelar nada sobre isso porque a Federação exige seu sigilo. Pensando naquele trabalho, ele sente que foi o melhor de todos, pois ficou tão rico quanto Elon Musk por uma simples tarefa de matar um humano patético.
Mesmo que o incomodasse não terem conseguido encontrar Light novamente depois daquele encontro, ele tem certeza de que o anãozinho está morto, mas deseja saber mais sobre o maestro que todo país no mundo é obcecado. Só de pensar nisso o faz tremer, então ele decide ficar longe de problemas, não investigando mais a fundo. Enquanto ele pede outra bebida, Mei de repente chega e chama a atenção dele. Algumas horas depois, Mei chega ao abismo com Garou e seus capangas, e ela age como uma garota doce e inocente, enquanto Garou secretamente planeja traí-la. Mais cedo no bar, ela pergunta a Garou se ele é membro da Concórdia das Tribos, e quando seus capangas começam a latir pra ela, ele os manda se acalmarem antes de perguntar o que ela quer. Ela então se apresenta como uma empregada leal de Light, e diz que está procurando o paradeiro de seu mestre há algum tempo. Ouvindo isso, Garou fica chocado que alguém chamaria o patético anãozinho de mestre, mas também preocupado que ela saiba algo sobre o que aconteceu ali anos atrás. Ela continua sua história, dizendo que Light é uma figura-chave de descendência nobre, mas ele imediatamente a acusa de mentir. Quando ele percebe a grana que faria se ela estivesse dizendo a verdade, decide ouvi-la. Enquanto bebe seu vinho, ela lhe diz que Light morreu recentemente depois de se juntar a um grupo de aventureiros. E quando ele pergunta o que ela quer, ela diz que gostaria de verificar o lugar onde Light foi visto vivo pela última vez. Quando ele aponta que é um trabalho arriscado, ela lhe mostra uma caixa de dinheiro que pretende pagar pelo serviço de escolta, e como ele sente que pode destruí-la se ela estiver armando pra ele aceita o trabalho. O lobo astuto então afirma que nem está fazendo isso pelo dinheiro, mas sim porque Light era um de seus melhores amigos e anuncia que formará um grupo de elite da tribo dos lobos para escoltá-la na missão. De volta ao presente, quando Garou vê o rosto fofo e os melões saltitantes de Mei, ele começa a planejar se banquetear com ela, e logo chegam a um local onde Mei afirma que Light foi visto pela última vez. Garou confirma que é o local onde ele foi atacado por um monstro antes de ativar uma armadilha de teletransporte que o enviou para outro lugar. Ouvindo isso, Mei se ajoelha e continua sua performance de atuação, soluçando por seu mestre, e Garou pede uma desculpa falsa enquanto se aproxima por trás para se aproveitar dela. De repente, ela muda o tom para um mais sério, expressando o quão brava se sente por não ter sido invocada rápido o suficiente para impedir os canalhas vis de traí-lo. Isso deixa Garou tão chocado que ele pula para longe dela. E como as únicas pessoas que sabem dos eventos daquele dia são os membros do grupo e algumas elites nacionais, ele pergunta se ela foi enviada a outra tribo para espioná-lo. No entanto, ela afirma que sua única lealdade é a Light, e então ameaça derramar as tripas dele no chão por fazer uma acusação tão boba. Enquanto ela os encara com sua aura aterrorizante, os lobisomens ficam congelados de medo, e Garou faz xixi nas calças, imaginando se ele acidentalmente encontrou uma versão feminina do Goku. Bem quando ele pensa que está prestes a morrer, Light aparece e diz a Mei para se acalmar, porque Garou é dele para brincar. Depois de ouvir sua voz, Garou começa a tremer de incredulidade, mas Light tira o capuz e o cumprimenta como se fossem velhos amigos. Enquanto os outros lobos pedem respostas a Garou, ele começa a provocar Light, chamando-o de idiota burro por tentar revidar contra um aventureiro nível 150 como ele, e então afirma que será coroado o rei do povo fera depois de matar Light e levar seu corpo de volta com ele. No entanto, Light não se abala com suas ameaças, então ele vai ainda mais longe, dizendo que ambos não têm chance contra seu exército de lobos, que estão todos acima do nível 130. Quando eles avançam contra Light, Mei aparece na frente dele e os decapita num piscar de olhos, fazendo Light elogiá-la. Ele então a manda guardar a saída, e depois que ela se afasta, Garou começa a se gabar de como os humanos nunca podem esperar igualar sua mente. Mas Light o rebate, lembrando como Mei detonou seus homens facilmente. Enfurecido, Garou e seu esquadrão avançam, apenas para serem arremessados como bolas de ping-pong por Light. Isso deixa Garou tão bravo que ele invoca seu Pokémon, um Fenrir nível 500, para destruir Light, mas o anãozinho soberano o chama de Fracote. O monstro dispara sua explosão mais poderosa em Light, mas ele aguenta facilmente, deixando os lobos chocados enquanto ele invoca um Fenrir ainda mais poderoso, que transforma Garou em cubos de gelo. Isso deixa Garou sem palavras, mas seu cérebro minúsculo entra em colapso total quando ele vê que Light agora está no nível 9.999. Garou aceita que está frito e tenta implorar por perdão, alegando que foi forçado a fazer a missão. Mas Light o interroga, perguntando por que o governo quer matar o maestro. Ele diz que não sabe, e quando ele pergunta aos capangas de Garou, eles tentam se salvar mentindo, então Mei os fatia como pizza. Light então teletransporta Garou para sua sala do trono, e o lobo burro fica congelado em choque quando vê que todos os homens de Light têm níveis divinos. Com lágrimas nos olhos, ele chama Light de Deus, então Light exibe seus poderes enquanto faz um discurso majestoso sobre como planeja dominar o mundo da superfície. Alguns meses depois, Light volta para sua cidade natal junto com o quarteto e ele antecipa o reencontro com sua família enquanto corre para frente. No entanto, ele vê que toda a sua cidade natal e sua família foram destruídas por forças desconhecidas e isso o traumatiza. 6 meses depois, ele faz uma oração nos túmulos de seus pais mortos, e quando se lembra que os corpos de seus irmãos nunca foram encontrados, ele jura que os encontrará. Quando os dois guardas que o acompanham, Namumu e Gold, começam a brigar por seus planos de moradia, ele lhes diz para esquecerem a hospedagem por um tempo e focarem em coletar informações. Ele sente que seria tolice ir direto para a guerra, mesmo que seus inimigos sejam forças que podem competir contra o mundo da superfície, e Gold concorda com essa ideia. Quando Namimu pergunta por que estão coletando informações das nações vizinhas, Light diz que suspeitava que a destruição de sua cidade natal está conectada ao fato de ele estar sendo suspeito de ser um maestro, e ele quer saber se o maestro vale a pena derramar tanto sangue. Light decide que se a verdade por trás de tudo acabar sendo perversamente maligna, ele transformaria o mundo num inferno em chamas, mas Gold o avisa para manter sua sede de sangue sob controle, pois isso poderia assustar qualquer um por perto.
Ele então coloca uma máscara de Batman de baixa qualidade enquanto se prepara para iniciar a próxima etapa de seu plano. Enquanto olha para o céu, Namimu pergunta a Light qual será a primeira ordem de serviço na cidade de Dagas, mas Gold a interrompe, dizendo para ela ter cuidado com a forma como se dirige a ele. Enquanto ela luta para entender o que ele quis dizer, Light lhe diz que na superfície ele não responde pelo nome Light, mas sim assume um disfarce de vigilante chamado Dark. Ouvindo isso, ela pede desculpas, e Gold explica ainda mais que eles não podem usar o nome verdadeiro dele na superfície porque a concórdia das tribos os descobrirá. Light então revela que a primeira etapa de seu plano é se registrar como aventureiro usando o nome Dark e subir de rank fazendo missões, já que isso permitirá que ele arranque informações de alguns peixes grandes na área. Ao chegarem em Dagas, Light decide se instalar por perto, e Gold adora a ideia. Mal pode esperar para maratonar a nova temporada de Stranger Things. Enquanto caminham pela floresta, avistam um grupo de anões aventureiros atormentando uns mercadores humanos, e os anões começam a ameaçá-los. Mas o trio superpoderoso leva apenas alguns segundos para enganá-los. Isso impressiona tanto o mercador que ele permite que viajem em sua carruagem, mas quando Light lhes diz que seu grupo ainda busca se tornar aventureiro, eles ficam de queixo caído. O mercador então lhe diz que estão no lugar certo, já que Dagas é a cidade mais ao sul do Reino Anão, bem na fronteira com o Reino Humano a leste e o Reino das Elfas a oeste. Embora haja muitas disputas entre cada reino, a qualidade das masmorras lá é alta e atrai muitos aventureiros, o que torna a cidade próspera, mesmo com seu ar de roça. Como há um bom número de humanos reunidos naquela cidade, o mercador consegue manter um hotel que os atende. Logo, chegam ao portão de Dagas, onde o mercador deixa a equipe e se apresenta como coronel, antes de convidá-los a passar a noite em seu hotel quando quiserem. Enquanto caminham pela cidade, Gold e Namumu começam a discutir sobre os lugares que querem visitar, já que é a primeira vez deles na superfície. Quando Gold aponta a abundância de lojas de armas na área, Light explica que é por causa de todos os aventureiros na cidade e também porque os anões são especializados em forja. Ao chegarem à guilda, todos imediatamente se afastam deles, fazendo Light concluir que os humanos também são maltratados naquela região. Após uma avaliação de rank, Nememu começa a gritar com a recepcionista, alegando que Light não é rank F, mas a moça a informa que todos começam no mesmo nível. No entanto, Nemumu ainda argumenta que Light é um Omega Chad com um rank de deus asgardiano, e que ele deveria receber um rank único, só dele, acima do rank S, mas a moça simplesmente a chama de uma idiota irritante, fazendo Light se desculpar e aceitar o rank. Depois de sair da guilda, eles visitam o hotel do coronel, e Light lhe diz que querem passar a noite, então ele promete atender a qualquer pedido que tenham. Ouvindo isso, Light faz um pedido egoísta, pedindo para alugar o andar inteiro do hotel. E ninguém, nem mesmo a equipe dele, terá permissão para pisar lá durante a estadia. E então lhe entrega um saco enorme de dinheiro como pagamento. A princípio, o coronel recusa o dinheiro, alegando que não pode, em sã consciência, pegar dinheiro de quem salvou sua vida. Mas quando Light transforma isso em um segundo pedido especial, ele não tem escolha a não ser aceitar. Ao chegarem ao quarto, Light lança um monte de feitiços para protegê-los de emboscadas ou de serem espionados. Depois disso, ele diz aos outros dois para relaxarem. No entanto, Namumu diz que ele poderia tê-los enviado para lidar com essa missão sozinhos, já que poderia ser muito perigoso para ele. Mas ele, com raiva, diz a ela para não o cortar de seu próprio plano de vingança enquanto a assusta com sua aura, fazendo-a se desculpar. Depois ele pede desculpas por ter exagerado, mas ela beija seus pés para mostrar seu respeito por ele, até que Gold estraga o momento chamando-a de modelo da Brazzers. No dia seguinte, eles se dirigem a uma masmorra onde vem uma fila maior que a do Burger King. Mas quando Gold aponta que não há elfos entre os aventureiros ali, Light explica que a falta de elfos é porque o Reino Anão e o Reino das Elfas estão em disputa sobre quem vai reivindicar a masmorra. Quando alguns aventureiros misteriosos furam a fila, Light percebe que um deles parece poderoso, então o repreende por furar a fila. Isso o deixa tão irritado que ele tenta sacar sua espada, mas seu camarada o impede, alegando que não valeria a pena causar uma cena ali. Depois que os valentões vão embora, os outros aventureiros elogiam Light por defendê-los, e um grupo de novatos então dá algumas informações à equipe antes de correr para a masmorra. Quando Light e os outros entram na masmorra, ele remove todos os seus limitadores de magia, permitindo que voem por aí. Enquanto isso, o esquentadinho de antes Kaido destrói alguns monstros enquanto se gaba de ser o guerreiro mais forte do Reino das Elfas, mas seu camarada, Ian, diz a ele para economizar sua força. No entanto, Kaido começa a reclamar que quer subir de nível a partir do nível 1500, então Ian promete usar sua pesquisa para ajudá-lo a conseguir isso. Depois de destruir alguns monstros poderosos, o jovem Light se encontra com seus amigos aventureiros, mas a conversa é interrompida quando alguns lobos passam correndo por eles, e de repente, um louva-a-Deus gigante aparece. Enquanto a aura da besta louva-a-Deus se manifesta na frente deles, os aventureiros novatos ficam chocados porque esse monstro aterrorizante deveria ter sido exterminado 10 anos atrás. Eles começam a entrar em pânico enquanto tentam bolar um plano de fuga, mas Light os interrompe pedindo para deixar sua equipe caçar o louva-a-Deus. Ouvindo isso, o líder do grupo argumenta que lutar contra o monstro é basicamente uma sentença de morte, e sugere voltar para a cidade para relatar à guilda, mas Light garante que eles ficarão bem. Quando o louva-a-Deus os ataca, o Gilgamesh da Shopee intercepta seu ataque de garra e, após chocar lâminas com ele por alguns minutos, recua devido à pressão e o elogia por igualar seu poder. Light então lança um dos melhores golpes do Senhor do Fogo Ozai no monstro, mas ele faz um Uno reverso e joga de volta neles, fazendo-os pular para longe.
Vendo isso, o grupo de fracotes começa a discutir sobre qual deles é o maior farsante do grupo, mas Gold lhes diz para assistirem e aprenderem, pois ele vai ensinar como um cavaleiro de verdade empunha suas armas no campo de batalha. Enquanto se prepara para voltar à batalha, ele lhes diz que defender com um escudo e atacar com uma espada não é a melhor abordagem para lidar com um monstro, e quando o louva-a-Deus o ataca com sua pinça, ele bloqueia com seu escudo, fazendo o braço dele se estraçalhar. Enquanto a besta grita de dor, ele diz que aprendeu nos filmes do Capitão América que tudo o que é preciso é um contra-ataque bem cronometrado para transformar seu escudo em uma arma poderosa. E para sua segunda lição, ele corta outro dos membros da besta com sua espada, enquanto explica que batalhas são tudo sobre criatividade e habilidade. Isso os impressiona tanto que eles começam a cantar louvores a ele, mas Light rouba a cena disparando uma saraivada de flechas de fogo e controlando-as para que atinjam o louva-a-Deus por trás. Ele então revela que agora pode mudar a direção das flechas no ar, o que significa que o louva-a-Deus não pode mais desviar de seus ataques, e ele continua spamando tiros de flecha de fogo na besta até que mais alguns de seus membros sejam destruídos. Enquanto ele se prepara para dar o golpe final, o louva-a-Deus foge, então ele bloqueia seu caminho com uma parede de fogo, fazendo a aventureira novata Mia surtar. Já que não pode mais fugir, o louva-a-Deus tenta voar usando suas asas. Mas Namomu se lança no ar e destrói a besta usando a forma final da respiração do vento. No entanto, Gold aponta que eles não podem pegar nenhum item para vender porque ela aniquilou o monstro completamente, e isso a faz implorar perdão a Light. Alguns minutos depois, o aventureiro novato encontra o núcleo do monstro, e isso agrada Light, porque ele pode transformá-lo em uma gema mágica para subir de rank. Quando ele pergunta se eles são aventureiros rank S, Light solta uma bomba ao revelar que eles são apenas rank F, e isso faz a cabeça dos novatos bugar. Mia então cria um feitiço de bola de água e os convida para lavar as mãos nela, e enquanto Light e Nemomu lavam as mãos, eles convidam o grupo de novatos para se juntar a eles. Depois, Light os agradece por usarem sua mana para ajudá-lo a lavar as mãos, e eles o agradecem de volta por salvá-los antes de convidá-lo e aos outros para se juntarem a eles para acampar. Light tenta recusar porque não quer incomodá-los, mas o líder do grupo, Hélio, o lembra que já está muito escuro para ele sair da masmorra, e também aponta que sua irmã, Mia, está louca para conversar sobre magia com ele. Naquela noite, enquanto jantam à beira da fogueira, Light diz a Mia que ela é uma ótima maga, mas ela argumenta que não é, porque não consegue lançar feitiços sem voz ou de classe tática. Elio tenta entrar na conversa com seu conhecimento zero de magia, então Mia grita com ele enquanto o informa que existem 3 classes de magia, que incluem feitiços de classe de combate, como flecha de fogo e espada de gelo, projetados para serem usados contra um único alvo. Os feitiços de classe tática incluem a parede de fogo, que Light lançou antes, e são projetados para afetar uma área muito mais ampla. E finalmente, os feitiços de classe estratégica são os poderosos o suficiente para ter um impacto global, como tsunamis, terremotos e meteoritos. Mas esse tipo exige um grupo inteiro de magos compilando mana e recitando um encantamento para ser realizado. Para espécies como Dragonutes, Elfos Negros, Demon King, lançar feitiços avançados é fácil, mas não para humanos. E é por isso que Mia fica tão chocada que o Senhor Anão pôde lançar um sem dizer o encantamento. Enquanto Mia surta, os companheiros de Light a elogiam por ser uma enciclopédia mágica ambulante. E ele a acalma acariciando sua cabeça, enquanto a lembra que ela era talentosa o suficiente para conseguir uma indicação para a Academia de Magia do Ducado, antes de prometer que ela um dia se tornará forte o suficiente para lançar feitiços tão poderosos quanto o Kamehameha. Ouvindo isso, Light pergunta se o ducado de que ele está falando é o Principado dos Nove, que foi criado por todas as raças. E depois de confirmar que sim, ele lhes conta como Mia não foi para a prestigiada academia para a qual foi convidada por causa da morte de seus pais. Foi por isso que Hélio formou um grupo com Mia, que incluía seus melhores amigos, Gimra e Wert, e o objetivo deles era ganhar dinheiro explorando a masmorra, para que pudessem finalmente enviar Mia para uma academia. Ouvindo isso, Light garante que eles alcançarão seu objetivo, e quando Hélio pergunta por que seu grupo se tornou aventureiro, ele revela que seus pais foram assassinados em casa. Seus 2 lacaios apoiam a história mentindo que Light sofreu queimaduras horríveis durante o ataque e que estão atualmente em uma jornada para encontrar uma poção que possa curá-lo, já que são devedores de seus pais. Quando Gimra pergunta se Nememu e Gold estão secretamente se pegando, eles negam imediatamente a acusação e começam a brigar. Enquanto isso, Kaido destrói alguns monstros em outra parte da masmorra, e Yan reúne os materiais enquanto informa que precisam capturar um humano para a próxima fase de seu experimento. Na manhã seguinte, Light e os outros estão andando pela cidade quando 2 aventureiros chamados Sullivan e Gilbert se aproximam para torcer por eles antes de irem para a masmorra com sua equipe. Dentro da masmorra, a equipe Light se reúne com o grupo de Hélio, e Mia dá a Light uma pomada especial para queimaduras, que sua avó lhe deu de presente. Então ele dá a ela uma pulseira mágica especial, que pode conceder qualquer desejo. Na manhã seguinte, Light designa os outros 2 para caçar Yetis e então teletransporta-se de volta para sua sala do trono, onde é recebido pelas garotas. Ele então designa o quarteto para missões especiais e antecipa como Sasha ficaria quando ele a pegasse. Naquela noite, Sullivan está conversando com Gilbert, e ele sai para fazer um xixi na floresta, mas quando ele retorna, vê que Kaido destruiu todo o seu grupo. Ele tenta desesperadamente fugir, mas Kaido e Yan o pegam e o nocauteiam. Os 2 elfos então falam sobre seus planos de usá-lo como cobaia humana para seus experimentos. Alguns dias depois, Nemomu apresenta um monte de gemas que sua equipe ganhou de um ataque bem sucedido à recepcionista da guilda e exige que o rank de Light seja elevado, mas a moça lembra que ela recentemente abriu uma exceção especial para promovê-lo direto do rank F para o D.
No entanto, Nimumu insistentemente pede para criar um rank Omnichad só para seu rei anão, mas ela explica que não há nada que ela possa fazer, já que ele se registrou como aventureiro pela primeira vez. Vendo que Nimumu não está recuando, ela os informa que eles podem subir de nível realizando um feito especial, e isso chama a atenção de Light. Mais tarde naquela noite, Light lê uma folha de missão sobre um assassino de aventureiros à solta para seus parceiros, e eles concordam que é a maneira perfeita de subir de rank. Mas Namomu levanta o fato de que ainda não há informações para seguir, já que o suspeito é não identificado. Gold sugere que Light use uma de suas cartas gacha ilimitadas especiais que podem rastreá-los, mas Light lembra que suas cartas gacha são aleatórias, o que significa que eles podem não ter tanta sorte. Enquanto ele contempla o que fazer, Mimamou diz que é melhor chamar reforços do abismo, mas Gold afirma que isso só vai complicar as coisas. Já que o assassino de aventureiros tem visado apenas humanos, Light decide que eles têm que detê-lo por todos os meios necessários, e então ele alerta os outros sobre uma aura misteriosa que ele sente se aproximando. Nesse momento, um portal escuro aparece na frente deles, e dele sai o corpo machucado e inconsciente de Mia. Enquanto Light a examina, a pulseira mágica que ele a presenteou de repente se quebra e cai no chão. Alguns minutos depois, Mia está deitada na cama, falando dormindo sobre como precisa contar algo urgente a Light, e Light lança um feitiço que cura seus ferimentos antes de usar outro truque para mergulhar em suas memórias. Um tempo antes, o grupo de Hélio foi informado por outro grupo que o assassino de aventureiros tinha visado apenas humanos até agora, e não poderia ser um monstro porque monstros não conseguiam lançar feitiços com atributos diferentes. Ouvindo isso, Mia disse a Hélio que eles não teriam chance contra o assassino, e o outro grupo de aventureiros os aconselha a sair o mais rápido possível e espalhar a notícia para quem ainda não soube. Depois que eles partiram, Timbra perguntou a Hélio qual era o plano deles, e ele respondeu que tinham que sair imediatamente porque não havia muito tempo até o pôr do sol. Naquela noite, o grupo de novatos avançou o mais rápido que pôde, ofegando de exaustão como cavalos, devido a toda a caminhada que fizeram durante o dia. Eles eventualmente decidem descansar em um local específico, mas Hélio estava preocupado porque era noite, e eles nem tinham percorrido metade da distância que precisavam. Nesse momento, Ian chegou com Kaido e fingiu ser uma figura amigável, perguntando se estavam fora tão tarde porque estavam com algum problema. Quando Gimra apontou que ambos pareciam familiares, Mia presumiu que eles não tinham ouvido as notícias sobre o assassino e pediu a Hélio para contar a eles. Depois que ele abriu o bico, a dupla assassina o agradeceu, mas assim que começaram a se sentir seguros perto deles, começaram a falar sobre como precisavam cobrir seus rastros mais completamente. Quando Hélio perguntou sobre o que estavam falando, ambos ligaram o modo malvado enquanto diziam à equipe de Hélio que era hora de serem esmagados como insetos. Os novatos tremeram de medo ao perceberem que Kaido é o assassino de aventureiros, e quando ele confirmou suas suspeitas, Hélio pediu a Mia para fugir enquanto ele e os outros garotos o distraem avançando para a morte certa como os homens de Irwin. Quando Hélio correu em sua direção, Kaido rasgou suas entranhas com um único golpe de sua lâmina, e os outros perdedores, que claramente não entenderam o recado, avançaram contra ele apenas para encontrar o mesmo destino. A visão de seus companheiros feridos fez Mia tremer de medo, mas Uert arrasta seu corpo ensanguentado de volta e grita para ela fugir, e isso inspirou Gimra a se levantar também. Ambos avançaram contra Kaido, esperando realizar um combo nível Gogeta, mas Kaido desferiu um golpe brutal, que os enviou para o além de uma vez, fazendo Mia gritar de agonia. Vendo isso, Ian reclamou que precisava deles vivos para usá-los no experimento, mas Kaido mandou ele calar a boca porque já tinha decidido esmagar qualquer um que tentasse lutar contra ele. Ele então mencionou o fato de que deixou Mia viva. Ian admitiu que magos humanos são valiosos, mas disse que os garotos eram tão importantes para ele. Ouvindo isso, Kaido prometeu ser mais cuidadoso da próxima vez, e quando ele se aproximou de Mia, tentou sugerir um menos de atuar forçado com ela, mas Ian disse que não estava interessado em desejos tão básicos. Isso agradou Kaido porque agora ele poderia tê-la só pra si, e enquanto Mia implorava pra ele ficar longe, ele disse que ela deveria considerar uma honra que um mago de elite como ele está prestes a desfrutá-la com sua salsicha Magnum. Enquanto ele continuava a tagarelar sobre seus desejos estranhos, Mia começou a chorar. Mas de repente, Hélio se levantou e disse a ela para fugir. Isso deixa Kaido feliz porque eles têm um humano para levar vivo para seus experimentos. Mas mesmo que Hélio soubesse que já era um caso perdido, ele usou o último pingo de sua força para motivar Mia a fugir. Depois que ela partiu, ele fez uma última resistência contra Kaido usando a estratégia do escudo, que Gold o ensinou para derrubar o aspirante a Jack, o Estripador. Isso enfurece Kaido tanto que ele transforma o pobre garoto em um donut usando um feitiço de luz, mas Ian o impede de acabar com ele, lembrando-o de que tinham que parar Mia. Quando Kaido alcançou Mia, ela o chamou de perdedor sem espinha, e isso o irritou tanto que ele disparou uma saraivada de feitiços de luz nela, da qual ela escapou graças à pulseira dos desejos. No presente, Ian repreende Kaido por permitir que Mia escapasse, e depois de discutir por vários minutos, eles decidem voltar para continuar seu experimento. No entanto, Light aparece com os outros e cura Hélio antes de jurar fazê-los pagar por matar os outros dois. Quando ele lhes diz que não contou nada à guilda, Kaido começa a pular de excitação, mas Light diz que vai destruí-los com as próprias mãos. Kaido tenta atacar Light usando seus melhores movimentos de espada, mas Light bloqueia seus ataques facilmente e desfere um soco no estômago que o joga no chão. Quando o elfo perdedor dispara uma saraivada de feitiços mágicos, Light os destrói facilmente, usando uma chuva de seus próprios feitiços poderosos, e isso irrita Kaido tanto que ele começa a reclamar que deveria ser insuportável, já que o antigo maestro passou sua espada, Grandius, para ele.
Ouvindo isso, Light pergunta se ele conhece o Maestro, mas Kaido revela que é submaestro, já que tem o sangue de um maestro correndo em suas veias. Kaido então afirma que é muito superior a Light e sua equipe em todos os sentidos, mas Light fica tão abalado com a revelação de submaestro que decide mudar os planos e levar Kaido e Yan para o abismo para extrair o máximo de informações possível deles. Ouvindo isso, Nimumu e Gold decidem enfrentar Yan e seus pequenos discípulos, e quando Yan estala os dedos, seus lacaios se transformam em duas versões deformadas do Titã Bestial, que ele chama de híbridos de monstro humano. Ele revela que o primeiro foi misturado com um tipo especial de lagarto rocha das Ilhas dos Elfos Negros, e o segundo foi misturado com um troll fresco que eles escolheram perto da área. Depois de dar uma olhada mais de perto no segundo híbrido de monstro, Light e sua turma percebem que é na verdade uma versão modificada de Sullivan, o que os deixa enojados e irritados. No entanto, o cientista louco sem vergonha continua se gabando de como misturou diferentes espécies nessas formas híbridas, para fazê-las superar seus limites naturais de crescimento, mas ele afirma que precisa de mais humanos para torná-lo estável. O objetivo dele é criar uma forma de vida mais poderosa que Kurama, e para isso ele precisa de muitos mais espécimes. Enquanto ele tagarela sobre ser guiado pelos céus, Light manda o arrogante imbecil calar a boca e diz a Gold e Namumu para darem um fim à miséria das pobres almas presas naqueles corpos de monstros. Quando Yan manda sua besta na direção deles, Gold e Namumu desferem golpes poderosos para mandá-los pro além. Mas quando tentam atacar Yan, os monstros se levantam de novo, fazendo-os se gabar de como seus híbridos são mais duráveis que demônios da lua superior. Vendo isso, Light começa a se preocupar com seus companheiros, e essa distração permite que Kaido se aproveite, disparando rajadas mágicas sem parar contra ele. Namumu tenta golpear uma das bestas, mas ela aguenta o ataque com sua pele áspera e a força a recuar. Depois de chamá-la de farsa, Gold tenta avançar com seu próprio ataque poderoso, mas a besta o empurra de volta também, e isso deixa Yan tão feliz que ele começa a falar sobre como brincaria com os corpos deles. Isso deixa Namumu tão furiosa que ela libera sua Bankai, e Gold faz o mesmo, energizando sua espada com aura enquanto eles realizam um ataque combinado que destrói os híbridos monstros. Yan fica surpreso que seus monstros não estão regenerando, e quando ele vai checá-los, Namumu o derruba com um chute bem no saco. Enquanto isso, a chuva incessante de ataques de gelo de Light joga Kaido no chão, e quando Kaido vê seu olhar frio, ele se lembra de como ele o enfrentou com bravura, mesmo sendo um humano gravemente ferido. Isso irrita tanto que ele ativa o poder supremo de sua espada, Grandius, criando um feixe poderoso ao redor da lâmina, que ele usa para atacar Light. Quando Light desvia do Getsuga Tensho dele, ele começa a balançar a lâmina freneticamente para acabar com o herói baixinho, mas Light dança pelo ar para desviar de cada um dos seus golpes. Light então insulta o ataque dele, dizendo que é só exibição e sem substância. Isso irrita a ponto de ele entrar em modo de sobrecarga com seus ataques, mas Light ainda evade todos eles. Quando Kaido começa a fazer birra, Light decide facilitar as coisas pra ele, ficando parado pro ataque, e Kaido não hesita em desferir seu golpe mais poderoso em Light. No entanto, quando a fumaça se dissipa, ele vê que seu ataque nem sequer tocou Light, mas sim atingiu o ar, como se o herói baixinho estivesse usando o infinito do Gojo. Ele tenta desesperadamente desferir mais ataques, mas Light os bloqueia sem esforço da mesma forma antes de cancelar seu feixe de espada. Enquanto Kaido o encara em choque, Light desfere outro soco brutal em seu estômago, e o chuta pra longe como uma bola de futebol. Enquanto se contorce de dor, Light o lembra que ele ainda tem que passar por um interrogatório, e diz que não vai acabar com ele até que ele tenha sofrido o suficiente para implorar pela própria morte. Ouvindo isso, Kaido implora para ele não o destruir e revela que era o próximo na linha para se tornar capitão dos Cavaleiros Brancos do Reino Élfico antes de prometer contar tudo o que sabe. No entanto, Light lembra como os aventureiros novatos deram suas vidas só para enfrentá-lo, e tira a máscara enquanto diz ao elfo fracassado que o deixará ir se ele conseguir fazer sequer um arranhão nele. Ele então começa a chamá-lo de herói lendário enquanto pede para ele mostrar do que é feito, mas Kaido foge em vez disso. No entanto, Light o para disparando um feixe mágico através da perna dele e o domina, chamando-o de covarde sem vergonha. Depois, Light manda seus últimos cumprimentos a Ward e Jimra, enquanto planeja enterrá-los no abismo. Mas os dois vilões idiotas o interrompem perguntando o que aconteceria com eles. Light diz que eles viram com ele porque ele pretende interrogá-los, e quando Kaido menciona o primeiro encontro deles durante o incidente de furar a fila, Light diz que se arrepende de não ter acabado com eles na hora. Ele então ativa um feitiço que os teletransporta para sua sala do trono e informa a Ralé que é a parte mais profunda do abismo, e também o novo lar deles. Quando o quarteto aparece, Light lhes conta como Yan e Kaito costumavam fazer experimentos em humanos e como ele os trouxe ali para serem interrogados sobre o Maestro. Ouvindo isso, todos os quatro juram fazê-los experimentar as piores formas de brutalidade por suas ações vis, mas Light diz para não acabarem com eles até que tenham extraído todas as informações. Ele então pede a Gold para curar Hélio e diz a Namumu para se juntar a ele para dar um descanso a Ginra e Word. Quando a dupla de vilões começa a implorar por suas vidas de novo, Light os cala dizendo que eles estão recebendo exatamente o mesmo tratamento que deram a todos os humanos que torturaram e que imploraram por suas vidas da mesma forma. Quando Mia acorda, Light assegura que Hélio, que está dormindo numa cama ao lado dela, ficará bem, mas então entrega a ela mechas de cabelo de Jinra e Word, dizendo que eles estão mortos. Com lágrimas escorrendo pelo rosto, ela o agradece por tê-los ajudado. Na manhã seguinte, a recepcionista informa Light que ele está sendo promovido ao Rank C, e isso o confunde porque ele não derrotou o assassino de aventureiros, mas ela diz que a informação que ele trouxe é boa o suficiente.
Mais tarde naquela noite, Hélio e Mio dizem a Light e aos outros que estão abandonando a vida de aventureiro e voltando para sua cidade natal porque não conseguem formar um novo grupo sem Gimbra e Watt. Depois que eles partem, Light retorna ao abismo onde Mei e Ellie lhe contam tudo o que aprenderam com Kaido e Yan, e isso permite que ele finalmente os destrua. Ellie então o informa que tudo está pronto para o plano de vingança deles contra Sasha, a Elfa. Começará com a captura dos Cavaleiros Brancos, mas não seria fácil, já que os membros são todos submaestros. Quando Ellie sugere usar o vice-capitão, Michael, que também é o noivo de Sasha, como refém, Light a elogia e diz para ela começar o plano. Alguns dias depois, Sasha está numa carruagem contando à sua criada o quanto ela adora Michael, mas a velha rabugenta diz para ela começar a se exercitar para poder caber no vestido de noiva no grande dia. Justo então, a carruagem deles atropela um mercador humano na rua, então o cocheiro pune o pobre coitado com chicotadas ardentes. Enquanto conversa com sua criada sobre como os humanos são sem valor, ela vê Light entrando num beco e isso a choca tanto que ela corre para verificar se é ele. Enquanto ela corre pelo beco, ela conclui que não há como Light ainda estar vivo, e logo ela chega num beco sem saída. Isso a faz pensar que seus olhos estavam apenas pregando peças nela. Mas quando ela se vira, vê um papel preso na parede que diz que Light a está esperando na torre. Enquanto ela grita em choque, sua criada corre para checá-la, mas a rainha farsante começa a surtar sobre como a existência de Light vai arruinar tudo para ela, já que matá-lo foi o que abriu as portas para ela se tornar filha adotiva de um conde. Ela teme que perderá sua mansão, seu dinheiro de recompensa e até seu noivado com Michael, mas ela não tem ideia de que Light e Ellie a estão observando de cima, tramando as formas mais impiedosas de fazê-la sofrer por seus crimes. No castelo, 2 cavaleiros brancos estão usando o corpo de um humano como alvo de tiro, enquanto outro cavaleiro branco chamado Shafet usa os seios de sua escrava humana, Sasha. Como travesseiros na mesa onde todos os outros cavaleiros estão reunidos, Shafet informa o Capitão Hard sobre como o herói idiota, Kaido, se juntou a um elfo das trevas para roubar a espada sagrada. Mas agora ele sumiu do mapa depois de ser destruído por um humano. Quando ele começa a reclamar sobre como seriam forçados a limpar a bagunça dele, um cavaleiro ruivo chamado Must o lembra que é dever deles assumir a responsabilidade por problemas causados por um ex-membro da cavalaria. No entanto, Shafet diz que prefere ficar aconchegado ali, mas quando o alvo humano de dardos grita de dor por ter as orelhas esfaqueadas, ele diz às damas para acabarem com ele. As garotas argumentam que podem fazer o que quiserem com seu escravo, e quando elas começam a brigar, Must as manda parar e faz um discurso apaixonado sobre como é dever delas, como cavaleiras brancas, dar aos humanos uma morte bonita. Enquanto elas discutem, Had de repente manda todos calarem a boca, e sua aura é tão aterrorizante que até pássaros caem do céu. Ele instrui as garotas Nia e Kia a pararem de atormentar seus escravos porque isso afetaria a habilidade delas no campo de batalha e diz a Mus para abandonar a mentalidade julgadora antes que ela entre em conflito com seu dever. Ele então dá a Shafat o sinal para destruir o alvo humano de dardos e diz a Naya e Kaya para se livrarem do corpo antes de lembrar Must de completar sua missão. Depois que todos os outros saem, Had diz a Shafat para manter seus casinhos com humanos no mínimo, e então o lembra que os elfos são a raça que incorporou mais sangue maestro, e eles, os Cavaleiros Brancos, que são compostos unicamente de submaestros, despertaram o poder que flui nesse sangue. Quando Shafat menciona o fato de que todos, exceto Must, atingiram seu limite, ele diz pra ele não fazer nada pra poluir seu sangue especial porque o mundo não vê um maestro há vários milênios. Shafat diz que não pretende fazer um mestiço, já que está apenas se divertindo com suas damas. E isso faz as gêmeas sádicas o chamarem de esquisito. Quando ele pede ao capitão para se juntar a ele numa invasão de masmorra, Had recusa a oferta e o lembra que ordens reais sobre a confusão de Kaito logo virão. Enquanto ele se afasta, ele declara que qualquer um que ouse manchar o nome de sua rainha deve pagar caro por isso, e Shafat concorda. Naquela noite, a soneca tranquila de Sasha é interrompida quando o chão começa a tremer, enquanto Ellie está em algum lugar distante usando um feitiço poderoso para erguer uma torre gigante. No dia seguinte, um mercador elfo está transportando um grupo de escravos quando de repente ele encontra um monstro gigante, e isso o faz correr para salvar a vida. Algum tempo depois, um mercador de escravos começa a desabafar num bar sobre a falta de estoque que ele está enfrentando devido a ataques de monstros, e os elfos por ali especulam que é por causa da torre gigante que apareceu. Em outro lugar, todos os aventureiros se reúnem enquanto olham para um pôster na parede que promete uma grande recompensa em dinheiro para qualquer um com informações sobre a torre gigantesca. Entre a multidão de aventureiros está a equipe Light, e eles estão satisfeitos porque isso lhes renderá mais uma promoção de rank fácil. Quando alguns elfos veem os bolos de Namumu, eles a convidam para fazer grupo com eles com a intenção de se aproveitar dela, mas ela diz para eles sumirem daqui porque Light é o único mestre que ela deseja servir. Light então se desculpa enquanto explica que ela é um membro importante de seu grupo, mas os elfos tentam partir para violência com ele, o que o faz invocar um raio para assustá-los. Naquele momento, todos ao redor percebem que seu esquadrão é a infame equipe superpoderosa que é conhecida na cidade como Black Motley. E enquanto eles se afastam, Light diz que está satisfeito que tudo está indo de acordo com o plano. Numa floresta em algum lugar, alguns elfos arrastam uma garota humana como um cachorro enquanto a cobrem de insultos, e quando ela cai de exaustão, eles gritam para ela se levantar. Justo então, um monstro aparece e destrói todos os elfos canalhas. A garota observa em choque, pensando que vai ser comida, mas o monstro simplesmente vai embora. Quando alguns bandidos aparecem, ela pensa que está prestes a sofrer uma segunda rodada de bullying, mas eles a curam usando uma poção e relatam ao Yuki que salvaram mais uma escrava humana. Enquanto ao Yuki se senta na torre, Ellie a elogia por controlar múltiplos
múltiplos monstros ao mesmo tempo para salvar os escravos. Mas quando Ellie começa a criticar as intenções de Light, a conversa alegre dela se transforma numa discussão acalorada. No entanto, os lacaios de Aoyuki as interrompem bem a tempo e as informam que transportaram com sucesso os escravos para o lar deles. Naquela noite, Ellie percebe que alcançar a torre será complicado, porque monstros acima do nível 1000 estão rondando a área, mas ela permanece determinada a chegar ao topo para poder acabar com Light de uma vez por todas. Na manhã seguinte, durante uma reunião das elites, o chanceler sugere enviar os Cavaleiros Brancos, mas Harry diz que é uma ideia horrível, e a rainha, Leaf, fica do lado dele enquanto ela os ordena a adicionar mais dinheiro de recompensa à caçada. Depois da reunião, Had toma chá com sua mãe, Leaf, e eles conversam sobre como a torre significa o retorno do Arquidemônio, e como eles precisam destruir todos os humanos em breve, porque o maestro que aniquilará a raça deles, muito provavelmente será um humano. No dia seguinte, Light e a turma estão entrando numa reunião de aventureiros quando Sasha se aproxima deles e exige que Light remova sua máscara. Quando ele se recusa, ela fica brava e tira a máscara do rosto dele com um tapa. Alguns minutos antes, Sasha entrou na zona dos aventureiros com 2 lutadores que estavam acima do nível 300. Mas mesmo que eles tivessem reputações decentes como aventureiros, ela não tinha certeza se seriam úteis. Quando ela ouviu a voz de Light, ela a reconheceu instantaneamente e o ordenou a parar. Enquanto ela se aproximava dele, Light reconheceu a voz dela como a mesma voz nojenta e miserável que se juntou aos outros para insultá-lo durante sua traição. Mas ele decidiu não explodir naquele momento porque isso arruinaria seu plano de vingança de 3 anos. Isso leva ao momento em que ela tira a máscara dele com um tapa, e Namumu tenta retribuir o favor, mas Light diz para ela se acalmar. Quando ele tira o capuz, ela vê que o rosto dele parece deformado como um alienígena de filme de terror, e isso a assusta tanto que ela diz pra ele se cobrir de novo. Depois que ela sai, ele explica aos outros que fez cicatrizes de queimadura ilusórias usando uma habilidade chamada Máscara do Tolo pra enganá-la e os agradece por não terem se intrometido. Enquanto ele vê Sasha se afastar, ele se sente burro por não ter percebido que Sasha era um lixo enorme 3 anos atrás. E ele entra na floresta com sua equipe, completamente alheio ao fato de que os elfos que ele humilhou antes estão os espreitando. Logo depois, os elfos começam a persegui-los, e Light os avisa que eles morreriam se continuassem, mas os elfos se recusam a desistir. Eles logo chegam a um local onde Light sugere esperar um pouco, e quando os elfos inimigos chegam, ele fica chocado que eles conseguem acompanhá-lo. Enquanto eles respiram pesadamente de exaustão, ele os elogia por mostrarem tenacidade, mas diz que é uma pena que seus dons não estejam sendo usados em algo mais útil. Quando eles começam a se gabar de como pretendem matá-lo, Light chama uma de suas servas chamada Mera para destruí-los, mas os elfos acham que ele está blefando, então continuam com suas provocações. Justo então, eles ouvem uma risada assustadora e uma maga aterrorizante com seios enormes aparece atrás deles e diz que vai destruí-los por insultar seu mestre. Antes que possam reagir, ela transforma seus braços em monstros e se banqueteia com seus minúsculos cérebros, enquanto lhes diz que não se importa o quanto eles implorem. Depois que ela termina de comê-los, Light se desculpa por desperdiçar o tempo dela, mas ela diz que não se importa em comer 1000 caipiras de gosto azedo a mais para seu glorioso rei. Enquanto Gold e Namumu conversam sobre como ela é assustadora, ela os lembra que são todos amigos e uma versão feminina de Todoroki aparece para reforçar seu ponto, dizendo que a existência deles é para servir Light da melhor forma possível. John também chega e diz a Light que ele pode contar com ele a qualquer hora, e eles posam ao lado de sua membro do esquadrão que empunha um rifle chamada Suzu, enquanto dizem a Light que estão todos prontos para começar seu dever. Light se desculpa por fazê-los fazer serviço de escolta, mas Ice Hit diz que está tudo bem porque voar não é uma opção quando há tantos aventureiros por perto que podem avistá-los. Quando ele pede para ela liderar o caminho, diz a Suzu para guiá-los. Mas Suzu começa a agir como Kama-san, fazendo com que seu rifle, Loki, se desculpe em nome dela. No entanto, Light diz que não se importa porque sabe que ela é muda por escolha, e ele diz a ela que tudo bem para ela ser ela mesma. Enquanto eles caminham pela floresta, Gold diz que está chocado que Jack largou o sofá para se juntar a eles numa missão. Então Jack explica que não pode ficar parado enquanto seu parceiro está fazendo missões difíceis. Quando ele chama Light por um apelido carinhoso, todas as garotas de repente começam a encará-lo com uma aura assassina. Mas Jack não se abala ao lhes dizer que eles não podem ser formais o tempo todo, e o próprio Light não se importa com os apelidos. Gold tenta fazê-lo se acalmar, mas ele ignora o apelo de Gold, enquanto diz às garotas que é o tratamento formal constante delas que está deixando Light solitário. Mas Light o interrompe, dizendo pra ele não começar uma briga com todo mundo. Ele também explica às damas que ele e Jack se entendem e que elas precisam manter a calma. No entanto, enquanto eles caminham, Light ainda sente que a treta ainda não foi resolvida. E enquanto ele se pergunta o que fazer, ele percebe que Ice Hit está totalmente equipada com seu traje de empregada e manoplas. Quando ele pergunta a ela sobre isso, ela diz que o traje de empregada é porque ela tem recebido treinamento de Mei na masmorra. Mas Mara a interrompe dizendo pra ela tirar isso. Enquanto as duas damas discutem, Light se sente aliviado que a tensão no ar foi aliviada, e ele fica ainda mais satisfeito quando vê Gold e Jack conversando alegremente sobre seus horários de zoeira. Quando ele olha pra frente, ele vê Loki avisando Suzu que Mera vai devorá-la se ela não prestar os devidos respeitos ao rei deles. Mas Light está bem com isso porque sabe que ela é uma garota tímida que só consegue falar com sua arma, Loki. Eles chegam à torre, as 4 garotas correm para cumprimentar Light e o levam para dentro, onde Ellie revela que a estrutura é impermeável a todas as formas de ataques físicos e mágicos. Ele então vê um dragão, que Ellie apresenta como um de seus animais de estimação invocado em prol do plano deles. Ela então informa que o último andar foi projetado como um salão de casamento para o evento principal do plano deles antes de teletransportá-lo para a sala do trono, onde todos os servos se ajoelham, enquanto o rei baixinho se senta em seu trono.
Eles planejam parabenizar Sasha por seu casamento real, servindo a ela um prato bem frio de vingança. Mas Ellie adiciona seu próprio toque, armando batalhas contra os Cavaleiros Brancos, o que terminaria com os Cavaleiros sendo capturados. Isso vai aleijar o Reino Élfico e permitir que eles reúnam informações sobre o Maestro. Ao mesmo tempo, eles podem ir para outras nações para obter respostas também, e aquela torre servirá como base deles. Ellie então cria um clone das sombras de Light, que ficaria no lugar dele como aventureiro, enquanto ele espera confortavelmente por Sasha. Na floresta, Sasha vê o dragão de estimação de Ellie, e ela imediatamente volta para chamar os cavaleiros. Mas isso é tudo parte do plano de Ellie, já que ela quer um registro de um confronto estilo Ragnarok entre os guardas de Light e os cavaleiros élficos. Naquela noite, Sasha informa as elites sobre o dragão, e isso faz Hard declarar que ele e os cavaleiros o abaterão. Quando ela pede para se juntar, o chanceler concorda, mas a chantageia para conseguir algo do pai dela para ele. Na manhã seguinte, Light e Ellie observam através de uma bola de cristal enquanto Sasha e os cavaleiros entram na floresta. Quando eles chegam à torre, veem alguns monstros, mas Hard diz para eles ignorá-los e focar no dragão. Usando uma distração, eles afastam os monstros e Hard ativa uma habilidade de furtividade que os cobre enquanto eles avançam na torre. Justo então, eles pisam numa armadilha de teletransporte que os espalha por diferentes partes da torre, e Light espera ansiosamente por Sasha para vir encontrá-lo. Os pombinhos, Sasha e Michael aparecem numa seção peculiar da torre, e quando eles percebem que só podem se mover para cima, Michael pede para Sasha andar atrás dele. Enquanto eles sobem as escadas até o topo, Light observa com excitação, mas Ellie diz para ele esperar só mais um pouquinho porque a grande gala de vingança deles está prestes a começar. Enquanto isso, as gêmeas do terror, Nia e Kia, estão perdidas em outra parte da torre e decidem encontrar os outros, mas de repente Mera chega com Ice Hit para uma luta de duplas digna de WrestleMania contra elas. Mera já começa a se gabar dizendo que as gêmeas não teriam a menor chance contra elas. Mas Ice Hit diz a ela para não subestimá-las, porque até elfos de baixo escalão podem dar uma dor de cabeça e tanto. Enquanto discutem, Mia e Kai avançam, mas são facilmente desviadas. Isso as deixa tão furiosas que começam a disparar pelo campo de batalha como o Flash, jogando um monte de desaforos nelas. As gêmeas tentam emboscá-las novamente, mas as garotas as evitam voltando ao chão. Então decidem que, no próximo ataque, iriam arrancar os membros delas, sem dó nem piedade. Em outro lugar, Sharfat está frustrado porque sabe que o capitão vai dar um esporro daqueles nele por não ter visto o círculo de teletransporte a tempo. E ele chama Suzu para perguntar onde elas estão. Depois de sair de seu esconderijo, Suzu se prepara para lutar contra ele. Mas a fofura dela o domina tanto que o coitado esquece de que lado está jogando, e já começa a soltar umas cantadas baratas para cima dela. Quando ela não responde, ele pergunta qual é o problema, mas é Locke quem responde, dizendo que a parceira dele não fala, meu caro. Ele então se apresenta e Suzu como a dupla que está prestes a passar o rodo nele. Mas isso frustra Sharfat porque tudo o que ele queria mesmo era ter umas noites quentes com ela, se é que me entendem. O Cavaleiro Bobalhão entra em modo gado, enquanto começa a contar todos os seus planos românticos para ela, com detalhes e tudo mais. Mas Locke lhe dá um choque de realidade daqueles, informando que ele não faz o tipo da Suzu. Quando ele pergunta qual é o tipo dela, Locke diz que são baixinhos de cabelo cor de ébano, que tem um rosto bonito que combine com uma personalidade gentil e valente, o que obviamente descreve o Light perfeitamente. No entanto, Locke diz a ela que ela tem zero chance de fisgar ele, então ela começa a espremê-lo contra a parede, enquanto ele implora por misericórdia, coitado. Sharfat finalmente aceita que a Suzu não está interessada em provar o picolé dele. Que pena. Então ele ativa sua besta invisível e dispara uma flecha bem nela. No entanto, Suzu desvia com maestria e o atinge com sua arma, mas ele intercepta a bala no ar com outra flecha. Sharfat diz que está impressionado pelo fato de ela ter conseguido contra-atacar seus projéteis invisíveis. Que coisa. E Locke também afirma que pouquíssimas pessoas conseguem bloquear um tiro desses. Então, ambos se preparam para o segundo round. De volta à sessão de duplas, Mara chama as gêmeas de macacas por pularem pelo campo de batalha, mas elas dizem que não se importam, pois os pilares lhes dão uma vantagem extra, e isso é ótimo. Elas então disparam feitiços de vento simultaneamente na dupla do abismo, mas Ice Hit e Mara desviam com facilidade. Enquanto flutuam no ar, as gêmeas da noite as atingem com outra rodada de golpes de vento, mas elas evitam os ataques mais uma vez, dando-lhes crédito por mostrarem seus talentos. Que legal. Na floresta, um aventureiro azarado deu de cara com a horda de monstros sob o controle de Aoyuki. Mas antes que pudesse transformá-los em jantar, a versão clone do Light bloqueia o ataque e diz para Gold e Nemomu lutarem contra a fera, sem medo. Quando a fera as ataca, Nemomu se prepara para cortar suas múltiplas cabeças, mas Gold bloqueia o monstro com seu escudo antes que ele possa alcançá-la. E quando ela reclama, ele a lembra que eles estão apenas encenando, fazendo um showzinho. Enquanto afugentam o monstro de forma divertida, Light pergunta a Ellie se ela teve a ideia, mas Ellie diz que eles inventaram aquela performance boba por conta própria, sem a ajuda de ninguém. De volta à zona de duplas, as gêmeas começam a spamar seus ataques de cortador de vento na dupla do abismo, e depois de desviar de uns 50 deles, Mera pergunta a elas se esse é o único truque que elas têm, ou se tem mais. Enquanto estão nos pilares, elas disparam centenas de ataques de cortador de vento nelas num instante. E enquanto a dupla do abismo luta para desviar, elas admitem que as gêmeas são bem intensas, e isso é um fato. Nesse momento, Kai arremessa uma adaga bem na perna de Mera, e antes que a Ice Hit possa salvá-la, ela corta um dos braços de Mera. Enquanto as gêmeas celebram essa conquista, Mera pergunta a Ice Hit o que ela pensa. E a Todoroki da Shopee afirma que as gêmeas cavaleiras são a maior dupla de farsantes que ela já viu na vida, sem dúvida alguma. Elas tentam argumentar, mas Mera aponta que a espada delas não tem sangue nenhum, porque suas lâminas nem a perfuraram, nem cortaram o braço dela. Enquanto elas lutam para entender o que ela quer dizer, ela, do nada, come o próprio braço, deixando-as em estado de choque total, enquanto o braço decepado dela cresce de volta do encaixe imediatamente.
Como se as coisas já não fossem bizarras o suficiente, Mera arranca a própria cabeça e começa a brincar com ela como se fosse uma bola de praia, sem se importar, enquanto as informa que seu corpo é a amálgama de várias criaturas diferentes. Ela então se apresenta como uma carta ultra rara, Mera, a Quimera, que está no nível 7777, e Itit complementa, revelando que ela é uma carta ultra rara, Itit, a lutadora da tempestade de fogo congelada, que está no mesmo nível que a Mera, acreditem se quiser. Ouvindo isso, as gêmeas argumentam que isso é impossível e avançam contra elas com um ataque, mas um campo de força invisível as bloqueia antes que possam alcançá-las. Enquanto a dupla do abismo se prepara para atacar, as gêmeas façantes começam a fugir. Então, Mara transforma sua mão em um escudo gigante para se proteger do feitiço de chama super poderoso que Ice Hit está prestes a lançar, e que não é brincadeira. Enquanto isso, Shafat e Suzu estão tendo uma batalha digna de Call of Duty, onde a Dama da Arma luta muito para evitar a saraivada de ataques de flechas que o Edgelord está disparando contra ela, sem parar. Ele então a surpreende com uma barragem de flechas, mas ela consegue sobreviver a elas. E quando ele começa a falar mal do Light, Suzu finalmente abre a boca, mas tudo o que ela diz é a palavra morra repetidamente, enquanto se prepara para aniquilá-lo com seu ataque supremo, sem piedade. Ao mesmo tempo, Nia e Kaia chegam a um beco sem saída, e quando o calor começa a apertar para elas, criam uma parede de gelo para se proteger, mas ela derrete, permitindo que o feitiço de chama supremo de Ice Hit torre as gêmeas, sem chance de fuga. Na outra sessão, Suzu dispara milhares de balas para o céu e as usa para destruir o Cavaleiro Patético. Enquanto Mera e Ice Hit olham para os corpos torrados das gêmeas, elas começam a implorar por misericórdia, mas Mera as absorve para dentro de seu corpo monstruoso, sem deixar rastros. Enquanto isso, Shafat implora por misericórdia, mas Suzu começa a pisoteá-lo repetidamente como uma psicopata sem parar até ele desmaiar de vez. Em outro lugar, Jack encontra Must e bloqueia todos os ataques de machado dele com as próprias mãos. Quando o cavaleiro ativa seu poder total, Jack se transforma em uma forma de monstro impenetrável e estilhaça a arma dele antes de destruí-lo com um único soco, sem esforço. Em outra seção da torre, Michael vê Nazuna que saca sua espada enquanto se apresenta como a mais forte. Depois de ignorá-la por vários minutos, Had finalmente pergunta se ela está ali para lutar. Então ela diz a ele que está fazendo isso porque o mestre dela quer ver o quão bem ela se sairá contra o elfo mais forte, e isso é um desafio. Enquanto ele a observa, ele percebe que ela é uma lutadora tão forte quanto Kratos, e ele supõe que o mestre dela é ainda mais forte, o que é assustador. No entanto, ele saca sua lâmina para enfrentá-la porque acredita que ninguém naquele mundo pode se igualar a ele. Enquanto observa mais de perto sua armadura, ele percebe que elas foram imbuídas com uma grande quantidade de mana, e ele também nota que ela tem força sobre-humana, mas decide testar os limites dela por si mesmo, para ver até onde ela vai. No entanto, com um único golpe de sua espada, ela dispara uma onda de choque que o destrói, assim como a parede atrás dele. Enquanto ele fica inconsciente no chão, ela tenta acordá-lo, mas percebe que ele já foi pro saco, sem volta. E Ellie grita com ela por danificar a parede, apesar de todos os reforços que ela adicionou em preparação para a batalha deles. Enquanto Ellie conserta a parede, Nazuna pede desculpas a ela, mas ela diz à cabeça de vento que ela precisa aprender a se controlar melhor para que não decepcione o rei deles, de jeito nenhum. Nesse momento, Had acorda e usa um poderoso feitiço de cura para se reviver. Isso confunde Nazuna, então Ellie explica que ela fez a torre com encantamentos que impedem os cavaleiros elfos de morrerem. Ela então diz a ela para ter mais cuidado com as paredes, e Nazuna promete que fará isso com certeza. Had se desculpa por não tê-la levado a sério antes, e ele decide levar a sério enquanto ativa sua expansão de domínio, silêncio absoluto. Enquanto Nazuna se pergunta para onde foi a audição dela, Had lembra que o feitiço silêncio na verdade inflige um debuff em seus oponentes e os atributos que ele drena de seus oponentes o fortalecem, em vez disso, o que é uma vantagem e tanto. Depois de absorver a mana dela, ele usa a mana para regenerar a parte quebrada de sua espada para criar uma lâmina astral chamada Eremita, e isso deixa Nazuna em choque total, sem palavras. Aparentemente, Eremita é uma lâmina mágica forjada do poder residual do feitiço silencioso. Seu alcance é difícil de medir, e a maioria das pessoas nem consegue perceber quando Had ataca com ela. Ele diz a ela para se preparar para ser destruída, pois ela está prestes a enfrentar todo o poder de Had, o silencioso, em sua glória, mas Nazuna o choca ao guardar sua espada. Já que ela está fazendo um movimento tão ousado, Had se pergunta se ela tem as habilidades para sustentar isso. Enquanto ele se aproxima dela, ele percebe que ela está ansiosa devido à sua falta de compreensão da habilidade dele, e prevê que ela vai avançar imprudentemente contra ele, o que lhe permitiria cortá-la em dois, sem chance de defesa. No entanto, ela avança contra ele num piscar de olhos e dá um soco poderoso, que o joga contra uma parede. Enquanto ele fica inconsciente na parede, Nazuna celebra o fato de ter se contido e não ter destruído o mundo, o que é um alívio. Mas a festa dela é interrompida, quando Ellie a lembra que ela ainda terá que gastar uma quantidade absurda de mana consertando a estrutura que ela danificou com seu ataque. Que coisa! Depois de discutir com ela por vários minutos, ela diz a Nazuna para levar o Cavaleiro Lixo para a sala do trono. Então Nazuna se aproxima do rei machucado e silencioso para fazer isso. Ele então pede desculpas a Light pelo comportamento delas, explicando que estava apenas tentando ensinar a Nazuna a importância de exercer controle ao lutar, algo essencial. Mas Light pergunta a Ellie sobre a saúde dela, porque consertar todas aquelas estruturas drenou muita magia dela. No entanto, ela o assegura de que está bem, e Aoyuki o informa que está quase na hora de receber os convidados, então ele diz a eles para se comportarem da melhor maneira quando eles chegarem e que é para colocar a máscara. Do outro lado da porta, Michael promete a Sasha que a manterá segura, mas ela secretamente planeja atacar Light se o vir, por conta própria. De repente, a porta se abre sozinha, e quando eles entram, vem Light de máscara, dizendo a Sasha que fazia tempo que não se viam. Isso faz Michael acusá-la de traição, então ela o informa que eles são apenas conhecidos antes de gritar com ele por se dirigir a ela como se fosse sua antiga parceira de cama. Que absurdo. Enquanto ela reclama, ele deixa as coisas ainda mais estranhas dizendo que ela costumava adorar abraçá-lo, e ela afirma que ela nunca abraçaria um humano nojento. Mas quando ele tira a máscara, ela congela em choque ao reconhecê-lo como Light.
Quando ela pergunta sobre as queimaduras em seu rosto, ele revela que eram ilusões e a informa que ele se impediu de envelhecer para manter a dor do passado fresca em sua mente, para nunca esquecer. Ouvindo isso, Michael pergunta a ela se ele é o candidato a maestro que diziam ter sido destruído há 3 anos, mas ela não consegue encontrar as palavras para responder. Está em choque. Então Light o informa que ele encontrou uma maneira de sobreviver depois de ser enviado ao fundo do abismo por um feitiço de teletransporte. Ele então afirma que fez tudo isso porque queria se vingar e descobrir a verdade por trás do porquê o traíram em primeiro lugar, acrescentando que seus servos, Aoyuki e ele, são parte da razão pela qual ele ainda está vivo, e isso é importante. Ouvindo isso, Michael ri histericamente e diz a Sasha que eles podem subir de patente matando Light, e ela está tão confiante em seu homem que começa a provocar Light para irritá-lo, sem medo das consequências. Quando Light se aproxima dela, ela invoca uns Jojos celestiais que se levantam para lutar por ela, mas Light luta em pé de igualdade com eles, sem dificuldade alguma. Isso a choca porque ela pensa que Light ainda é um perdedor de nível 15, mas ele revela seu novo nível insano para ela. Enquanto ela surta, Michael diz a ela que é falso porque é um feito impossível para um humano, mas Light força as invocações ao ponto em que ela usa um encantamento para protegê-los, a todo custo. Quando Light tenta eliminá-la, Michael o repele com um poderoso movimento de escudo antes de aumentar os poderes da invocação. No entanto, quando Sasha começa a zombar de Light, o rei anão finalmente perde a paciência e invoca uma lança de nível divino, que ele usa para aniquilar as invocações angelicais em um instante, sem deixar rastros. Light começa a sentir os efeitos colaterais da arma, mas Sasha procede a invocar anjos mais poderosos para enfrentá-lo. Quando eles o atingem com seu ataque supremo, ele bloqueia facilmente, e todos os seus esforços subsequentes para purificá-lo também são facilmente tancados, sem sucesso. Sasha começa a gritar de desespero e angústia, mas isso deixa Light super feliz enquanto ele avança para arrancar as entranhas dela. Enquanto tremendo de medo da aura ironicamente sombria de Light, ela comanda seu cavaleiro divino para lançar todo o seu arsenal em Light, mas Light destrói facilmente o arcanjo, assim como seu ataque especial, sem dificuldade. Vendo isso, Michael pede a Sasha para invocar mais cavaleiros divinos, mas quando ela toca um instrumento para invocá-los, nada aparece. De repente, o instrumento desaparece e Light revela que ele acidentalmente o apagou da existência enquanto brincava com sua nova arma. Michael então pergunta a ele por que diabos a arma dele é assim, porque nada deveria ser capaz de destruir uma arma de classe fantasma. É impossível? Então Light revela que é uma lança de classe Gênesis, capaz de abater o divino, chamada Gungnir do Requiem divino. Ouvindo isso, Michael finalmente perde a cabeça porque seu cérebro minúsculo não consegue processar a ideia de um humano ser nível 9999 e ter uma arma de classe Gênesis. E Sasha também duvida, alegando que o instrumento só quebrou por acidente, e nada mais. Michael está confiante de que pode derrotar Light, porque ele ainda tem seu escudo de bênção e retribuição, que pode rebater qualquer ataque lançado contra ele sem problemas. Então Light decide testá-lo avançando com toda a força da lança sombria. A princípio, seu escudo bloqueia o ataque, mas quando Light aumenta o poder para uma marcha mais alta, ele destrói o escudo e arremessa os amantes do mal ao chão, sem piedade. Quando Michael retorna aos seus pés, ele acusa Light de ser um maestro porque ele é poderoso demais para ser humano, mas o cara diz que não tem ideia do que um maestro realmente significa. No entanto, Michael decide que ele é uma ameaça grande demais para ser deixado vivo, e depois de confirmar que Sasha está bem, ele ameaça relatar a existência de Light a rainha sem hesitar. Então ele diz a ele que eles continuarão a batalha em uma data posterior, e tenta invocar Mahoraga para enfrentar Light enquanto eles escapam. Mas infelizmente para ele, Big Haga está ocupado demais ajudando Megumi contra uma maldição de grau 3. Depois de várias tentativas falhas de lançar um feitiço de teletransporte, Michael começa a se perguntar o que está acontecendo. Afinal, então Light explica que o teletransporte não funciona na torre porque foi bloqueado com um encantamento. Michael argumenta que um encantamento para bloquear teletransporte não existe, mas Light passa o microfone para Ellie, que então explica que o feitiço de bloqueio que ela lançou na torre para impedir o teletransporte é uma de suas criações originais, e é bem eficaz. Quando ela menciona que baseou o design mágico da torre no núcleo da masmorra, Michael a acusa de ser a feiticeira Escarlate, mas ele ainda se recusa a desistir, pois acredita que os outros cavaleiros brancos virão em seu auxílio a qualquer momento. No entanto, Light esmaga sua esperança dando um sinal a seus subordinados para arrastarem os corpos ensanguentados de todos os cavaleiros farsantes para a sala, e isso faz o queixo de Michael cair no chão em choque total. Quando eles veem a lança sombria que ele está empunhando, eles tentam avisá-lo sobre seu braço que já está apodrecendo, mas Light diz a eles para não se preocuparem com ele, já que ele sacrificaria de bom grado sua mão por vingança, sem pensar duas vezes. Ele então volta sua atenção para Michael, que, como último recurso, propõe que Light una forças com ele para que possam dominar o reino élfico, e ele sente que eles podem conseguir isso facilmente, dados os poderes excepcionais de Light e sua aptidão para a política, uma combinação perfeita. No entanto, Light deixa claro que não está interessado porque tudo o que ele quer é se vingar e descobrir a verdade sobre todo o assunto do maestro, e nada mais. Ouvindo isso, Michael pede a ele para deixá-lo ir, já que ele nunca fez parte do grupo que tentou acabar com ele. E quando sua querida Sasha implora para ele não a deixar morrer sozinha, ele a chama de escória feia, enquanto diz para ela não arrastá-lo para a bagunça dela de jeito nenhum. Ele então solta uma bomba nela, informando que ele nunca quis o noivado dela em primeiro lugar, já que ela é apenas uma plebeia imunda com grandes sonhos, e isso a faz chorar, coitada. Quando Michael pede permissão para matá-la em seu nome, Light o assegura de que não tocará um dedo nele, mas ele chama ele pra frente, e ela promete dar a Michael uma morte mais brutal do que qualquer uma das de Subaru, podem apostar. Ele tenta fugir, mas ela lança um feitiço que o envolve em galhos espinhosos, e depois de tratar o corpo dele como seu alfineteiro pessoal por vários minutos, ela muda pra dano emocional, infundindo magicamente todos os episódios horríveis de Boruto em sua mente, que tortura. Enquanto isso, Sasha tenta implorar a Light para perdoá-la, mas ele a lembra de como ela o traiu brutalmente. Por desespero, ela promete encenar cenas de 50 tons de cinza com ele
no quarto em troca de sua vida, mas isso deixa a Yuki tão irritada que ela ameaça alimentá-la para suas feras, sem pensar duas vezes. No entanto, Light diz a ela que eles não a matarão, mas sim a farão experimentar a dor mais excruciante enquanto extraem informações dela, e então ele lança uma flecha na perna dela da mesma forma que ela fez com ele há 3 anos, antes de pedir a Mera para assumir o controle. Depois que Mera a absorve para sua dimensão de monstro sombrio, Light desaba a caminho do trono, mas ainda reúne força suficiente para selar a lança sombria, com muito esforço. Algumas horas depois, Light acorda e tenta sair da cama, mas May o impede com lágrimas escorrendo dos olhos e o lembra que ele tem um reino inteiro que se importa com ele, de verdade. No dia seguinte, um elfo relata ao conselho élfico que seus cavaleiros foram destruídos e, enquanto a rainha surta, outro elfo aparece para informá-los que dragões invadiram suas terras. A mãe dos dragões, ele, se encontra com a rainha Lith e a acusa de enviar os cavaleiros à sua torre para roubá-la. Ela então destrói todos os guardas dela e prende a rainha no feitiço de videira antes de ler sua mente à força, sem permissão. Mesmo que a rainha seja inocente de suas acusações, ela ordena tornar o reino um lugar livre e justo para os humanos, e promete destruir a nação com dragões se ela recusar sem pensar 2 vezes. Algum tempo depois, Light e seu quarteto observam da torre enquanto todos os escravos que eles salvaram vivem pacificamente em sua nova vila. Light então diz às garotas que ele quer tornar o mundo um lugar pacífico onde todos possam viver felizes depois que ele conseguir sua vingança, e todas prometem ajudá-lo a alcançar isso, custe o que custar. Isso nos leva ao fim do vídeo. Light alcançará seu objetivo de paz mundial? Deixem nos comentários abaixo. E se quiserem mais resumos de animes como estes, se inscrevam no canal e assistam a este vídeo que está na tela, ok?